Central Arena no ar, roda a vinheta! No programa de hoje, o monstro da voz da narração brasileira, Luiz Felipe Freitas. Uma salva de palmas pro cara. Esse é gigante. Bravo! Esse é absurdo. Fala, rapaziada, tudo bem? Saudade de você, viu? Saudades minha. Pô, bom demais estar aqui com vocês pra falar do que vocês quiserem. Obrigado aí pela introdução. Quando ele começou a falar, eu falei, quem é o cara que vem aí hoje? Ah, tá de brincadeira. Mas, Pô, tô é amarradão. tá maluco. Tô com saudade de falar de NBA. Ó, né? a gente vai falar hoje sobre matchups, encontros, duelos de grandes nomes da NBA. Nós já falamos sobre franquias que duelam, mas aqui a gente vai trazer nomes, personalidades que, ó, o embate foi forte, tá? Mas antes disso tudo, cara, é mais do... Não é tipo, a gente tá falando que é uma das vozes. Mano, Não. hoje você é a voz. Hoje você tem um canhão na mão, o seu conteúdo é bom pra cacete e, pô, todas as vezes que você se propõe a narrar, mano, assim, é bom demais, mano. Você Pô, tá obrigado. voando, A gente trabalhou junto um tempão lá na TNT, transmitindo o jogo também. Cara, eu acho que é o seguinte, né? Eu sempre falei muito disso pra todo mundo. Eu sou um apaixonado por esporte. E eu nunca me limitei a narrar só futebol. Eu acho que desde muito cedo eu sempre quis narrar de tudo. E aí tem esporte, tem modalidades que eu tenho um pouquinho mais de intimidade por ter jogado, por ter, assim, praticado com Joga mais... tudo, tá joga rapidinho. tudo. Joga todos os esportes, tudo. nunca vi. Joga tudo. Atleta. Não, Tipo, joga tudo. Você não tá entendendo. Com mais É ou muito. menos frequência eu joguei uma coisa ou outra. E, pô, eu sempre falo isso quando as pessoas me perguntam, né? Às vezes dando palestras ou qualquer coisa do tipo, eu falo assim, cara, tem que respeitar demais a modalidade, né? A gente não pode nunca se colocar acima da modalidade. E como é que a gente faz isso? Estudando pra cacete, se interessando muito pela cultura, pelas informações, por tudo que rola por ali. Você é louco de Eu sou meio estudioso. maníaco do nerd da parada. Exatamente. Mas assim, e aí eu acho que tudo isso unido a um pouquinho de talento, mas assim, muito dessa vontade mesmo de assistir muito, eu acho que me fez aí encontrar meu caminho e tô lá na Cazé TV. A gente tem, como você falou, um canhão, uma capacidade de penetração aí muito grande, né, no Brasil. Eu não vou falar no mundo porque a gente só compra os direitos regionais, né? Mas mesmo assim, Porque, mas assim, a gente tem uma capacidade de penetração muito grande. o VPN tá aí. Aí eu não posso incentivar isso, né? Mas é maneiro demais ver como a galera reage a essa troca. E assim, estando... Pô, fiquei 15 anos lá na TNT, quase 15 anos. Eu falo 15 que é redondo, é mais fácil. Mas é 15, né? Sei lá, um tempão lá na TNT também, falando com uma galera. E é engraçado, o cara assim, pô, te vi quando era criança. Falei, pô, para aí, tá teu filho aí. Mas é verdade. Mas é loucura, né, irmão? É verdade, É cara. doideira isso. E você porque é ele novo começou ainda, cara. cedo, mais cedo Ele ainda. começou muito novo. Exato. Comecei com Luiz 21. é novo, pô. Porra. Luiz é novo, pô. E tá há um tempão já na televisão. Ouvindo a voz. Não, assim, até hoje, cara, tem gente que não sabe que o meme do Alô Polícia Federal é você, pô. Que roda toda hora, né? Absurdo Que aquilo. roda toda hora. Aquilo ali nem eu, cara, vou te falar, nem... E é engraçado, porque eu já fiz tanta coisa, né, cara? Tem algum outro aí de uma cena num vôlei também de quadra que daqui a pouco a galera vai recuperar e vai rodar também. Mas esse é muito doido, porque isso foi viralizar, sei lá, 12 anos depois de acontecer. Muito Bizarro, depois. E eu fico Quem pensando, catou isso? Quem achou de novo, né? Tipo, quem foi a como que pessoa pode, que cara? buscou Do essa nada. parada da internet do nada, Alô, pegou, recuperou e Polícia soltou Federal. e solta toda sexta-feira, né? Porra! Isso é muito maneiro. a gente já fala há algum tempo sobre grandes rivalidades. A gente Sim. tem programa, Celtics contra Lakers e não sei o que e tal. Essas rivalidades, né, de equipes e de conferências. Só que hoje a gente vai trazer para cá algumas rivalidades sobre jogadores, que de certa forma vamos abordar até as equipes, mas a gente quer falar sobre confrontos, matchups. Tá. E aí a gente, para ilustrar essa nossa conversa aqui, a gente vai trazer 3 deles, mas nós podemos citar Vai só dar de mais exemplo. alguns. A gente vai dar de exemplo, Só né? de exemplo. Porque a gente tem Bird e Magic, Com certeza. a gente tem Michael Jordan e Isaiah Thomas, Com certeza. e a gente tem mais recentemente aqui um LeBron e Stephen Curry, Com certeza. porque foi muito tempo os dois batendo de frente. Sim. Lá atrás a gente até teve Wilt e Bill Russell Russell. também, se a gente for levar em consideração, né? Uhum. Mas aí a gente vai começar aí por essa disputa entre Bird e Magic, porque foram os caras que todo mundo fala, não, a NBA só voltou por causa do Michael Jordan. Na salvou verdade, a liga. a NBA voltou por causa desses caras. Sim, voltou a ter essa expressão toda que ficou Sim. perdida durante um tempo, Sim, né? sim. Bird e Magic Johnson. Mas eu acho o seguinte,
quando me falaram que o tema seria esse, eu fiquei pensando muito especificamente nessas 3 duplas aqui citadas. Porque acho que assim, eu acho isso muito mais um clássico, sabe? Pô, pra gente, né, que acompanha com uma distância. Muito mais um clássico do que uma rivalidade. Sabe, eu acho que tem situações que a gente fala de um clássico, que é um puta de um matchup, mas rivalidade dos caras não se gostarem. Ali existe um respeito muito grande. Desde o college, os caras já se enfrentando. Existia uma admiração. Sim. Até enquanto rivais, existia uma admiração. Se você pegar, por exemplo, o Isaiah Thomas e o Michael Jordan, não tinha espaço, e até hoje não tem, não tem espaço para um relacionamento, sabe? Por mais que nenhum dos dois vai deixar de reconhecer o talento que o adversário tinha. Mas ali a rivalidade não tinha numa troca. Coisa que não tinha troca. Tinha até uma animosidade, né? Um ódio uma coisa ali. agressiva. Mas não foi para a Olimpíada por causa disso. Então, eu acho que se a gente for colocar nesse aspecto, e essa outra era, LeBron e Curry, por exemplo, é uma era muito mais... Não é que os caras são soft. E aí a gente vai abordar isso. Mas é que, companheiro de seleção, é uma coisa muito mais... É muito mais suave. Falam, é muito mais amistosa. Então, se eu tivesse colocado, de repente, na balança, eu acho que não tem como deixar de fora a rivalidade, vou chamar de ódio. Eu acho que tinha ódio ali. Tinha uma raiva. Então eu coloco, também pela característica do Detroit, né? O time já era... Ela baixava ali no Michael Jordan. Exatamente. Então eu acho que essa é que também não tem o tamanho, né? Aí existe desbalanceia muito o tamanho do cara. O Michael Jordan é muito maior do que o Isaiah Thomas. Isso é complicado. Mas isso é maneiro porque, o Isaiah Thomas não vai pra Olimpíadas de 92 porque o Michael Jordan não gostava dele e acabou. Tipo assim, esse maluco não vai. Né? E acabou, tá ligado? E é louco, porque ele era incontestável, era um cracaço, pô. Então, quando a gente fala lá do Bird e Magic, né, assim, eles foram rivais desde a época da universidade. O que é irado. Foi pra final. Com os dois times. Se enfrentaram, o Magic E aí ganhou. vão pra NBA com essa... Quem é o rosto da NBA? Porque, né, assim, o Magic era o bonitão. Famoso. Cara, que sorte da NBA que foi parar no Celtics e o Lakers. Cara, bizarro. Imagine se fosse igual o Bucks e o Spurs. Que não tem nada a ver uma franquia com a outra, né? Isso também tem peso, né? Tem muita sorte. Porque as duas equipes eram... Mas aí poderia a gente estar falando hoje de... Hoje ser. É verdade. É porque já existia uma história e os caras já trazem... É isso que eu tô falando, assim, já eram os maiores campeões, né? Teve os maiores craques, maiores lendas, e os dois rostos do futuro... Os caras chegam juntos nas duas maiores franquias. Eles chegam juntos, já jogando contra, já vencendo um, vencendo o outro, querendo vencer de novo. Eu acho que isso que dá um pouco mais peso pro Bird e o Magic, porque assim, eles eram de duas conferências opostas e jogaram na final 3 vezes, né? Com 2 vitórias pro Lakers, uma pro Boston. Aí o Bird, o Isaiah e o Bulls, né, assim, era a mesma conferência, então assim... Se enfrentava direto. Não tava disputando título, né? Claro que tava, né? Assim, era que tipo assim, quem passasse supostamente mas o mundo inteiro tava assistindo a final, que eram os dois caras das maiores franquias do mundo. Não, e eu acho que... E comparavam, porque assim... talent-wise, se diz, né? Comparavam os dois o tempo inteiro, pô. O Larry Bird ganha o novato do ano. Mas tinha a briga pessoal. Tinha a briga pessoal que era quem ia ser o novato do ano. Essa briga era muito clara. Era a briga pessoal ali. Certeza. Beleza, vamos buscar o título, vamos não sei o quê, beleza. Mas os caras entram já com isso. Eu vou ser o novato do ano. Sou eu. Aí tem aquela parada que o Magic não ganha, né? O Larry Bird ganha, mas o Magic ganha o título e ainda é MVP da final. E acho que tem também o Bird tem que falar o quê? Tem uma parada que é o pós-carreira também, né? Que os dois continuaram muito envolvidos com o basquete no pós-carreira. Sim. E se você pegar o Larry Bird, ele é o único cara que ganha MVP, calor do ano, MVP das finais, técnico do ano e General Manager of the Year. Ele ganhou os 5? Ele é o único ser humano que ganhou todos esses, que conseguiu todas essas conquistas. Ele sabe um pouco de basquete. Entendeu? E o Magic não, fora de quadra, ele... Exatamente, ele não teve, mas eu acho que aí já... De novo, os dois com um sorriso, era um respeito muito grande. Eu acho que é uma... eles são muito amigos, né? Viraram muito amigos. E o engraçado é que, assim, o Larry Bird e o Magic não gostavam de um ou outro. Aí, assim, os dois tinham, né, patrocínio da Converse. E foram fazer um comercial junto.
E a mãe do Magic... Não, a mãe do Bird, do Larry Bird, fez um jantar e falou assim, convido o Magic pra vir aqui comer com a gente. Porque eles foram gravar numa fazenda dele, na fazenda do Bird, porque o Bird não saía de casa pra fazer nada. Então, chato do cara. E o Magic falou assim, porra, esse cara tá me indo, tem que ir lá pra French Lick, Indiana, no meio do nada. Nós tá lá em Indiana, então Indianápolis já é pequeno. Imagina o interior. A gente até falou isso, vamos tentar ir onde o Larry Bird, pô, né, tem as paradas dele lá, ficava mais ou menos 1 hora e pouco da onde a gente estava. Aí não tinha como, e eles viraram amigos aí depois disso. Eles disso, viraram amigos por causa disso. Até hoje. Até o Larry Bird falou assim, pô, minha mãe me forçando pra chamar o Magic jogar aqui. Ele falou que ele entrou lá, aí a mãe dele meio que quebrou o gelo ali. E, cara, depois os caras... E os caras são amigos até hoje. Loucura, né? É maneiro isso. Não, agora, indo para outras rivalidades, eu acho que a gente teve situações de rivalidade dentro do próprio time. Por exemplo, Kobe e Shaq. Era uma rivalidade claríssima. Você tinha ali uma disputa por dominância, por tamanho dentro de uma franquia, dentro de uma... Né? De quem é o dono. Quem é o dono. Depois fica, assim, eu acho que a gente tem que separar. Depois fica claro quem era quem é o maior Laker dos dois, óbvio que é o Kobe, mas se você for analisar quem era o melhor dentro daquele contexto, daquele tricampeonato, o Shaq era o cara mais dominante. Ele era o melhor. Então... eu acho que isso também é... E o Shaq fala assim, pô, quando eu ganhei o meu 4º título, eu falei assim, bom, agora eu tenho mais um que o Kobe. Aí ele falou assim, pô, aí o Kobe ganhou o 4º, ele falou que eu tava torcendo contra o Kobe pra não ganhar o 5º título. Então, assim, o cara sempre teve... E é outro que eles ficaram em inimizade por muitos anos, e aí eles foram se falar, melhorar a relação muito depois. E essa questão de... que eu acho que o americano gosta muito da narrativa, do legado, dessa discussão... A gente pode pegar até o próprio LeBron. O LeBron poderia ter ido jogar no Los Angeles Lakers antes, poderia ter ido jogar no Los Angeles Lakers até com o Kobe Bryant, se ele quisesse. 2010, né? Só que fica numa situação que nenhum vai querer dar... ninguém que vai querer aumentar o legado do outro. Então, assim, quando o Kobe parar, aí o LeBron pode ir pra lá. Então, assim, por isso que se discute tanto alguns movimentos, tipo do Kevin Durant, ou outros que você vai discutir. Mas, porra, se você está competindo, se a sua análise é com aquele cara, pô, vai chegar um momento que você não vai poder... Exato. Porque se o LeBron se juntasse com o Kobe para dar um... Porra, aí eles seriam campeões. O LeBron não tinha título nenhum. O Kobe tinha 5 Então, assim, você ia aumentar o legado de um cara que você seria comparado. E era comparado, né? Era muito comparado. E tem probabilidade que você ia ser o 2º jogador desse time. Então, eu cheguei cheguei lá para ajudar ele, e não ele chegou mesmo naquela época ele já era melhor. Minha opinião. Como jogador, era melhor. O LeBron, exatamente. Era melhor. Só voltando aqui pra gente sair desse Magic e Bird, quem é o maior pra você, Magic ou Bird? Acho que o Magic Johnson é maior. Assim, por uma questão artística também. Eu acho que ele tem ele ocupa um espaço no imaginário do apaixonado por basquete que o Larry Bird não ocupa. O Larry Bird, ele é reconhecidamente um dos melhores jogadores de todos os tempos. O Oscar Schmidt, por exemplo, é um cara que é apaixonado pelo jogo pelo Larry Bird. Do Larry Bird. Quando você entrevista o Oscar, ele sempre vai falar do Larry Bird. Eu acho que é super legítimo. É um craque. É isso, né? Ele era um cara que não tinha as características dos caras da NBA e mesmo assim ele era brabo. Fisicamente, ele não era um cara, assim, né, de mobilidade. Enfim, mas de qualquer forma, ele é um gênio do basquete também. Mas... tendo que, até pela história de vida também, por tudo que cerca o nome Magic Johnson, na cabeça da... porra, esse apelido ele é muito... Isso que eu ia falar. O nome do cara é Magic. Não tem como. Então, assim, o cara, eu acho que ele é maior exatamente por isso. Eu não tô nem falando, se ganhou mais, não ganhou mais, por mais que tenha conquistado mais ou não, mas o Magic ganhou mais também, mas mesmo assim. Só que, independentemente disso, é esse espaço, é o Magic Johnson, é uma coisa realmente... É a famosa aura, ele tem a aura. Acho que até pro torcedor do Celtics, muitos não cara dele. Cara, eu já tipo, quando eu tava em Boston, por exemplo, eu perguntei, a gente foi gravar umas paradas e a gente perguntava na rua, antes, na entrada do TD Garden ali, pra ver quem as pessoas achavam que era realmente a cara do Celtics. Quem era o homem da história da franquia. Da história? Cara, poucas pessoas falaram Bird pra gente. É mesmo? Falavam Garnett. Sério? Falavam Paul Pierce. Cara, várias pessoas falaram outros nomes sem ser o do Larry Bird. Mas assim... Depende um pouco da faixa etária também, lógico. O Garnett se passaram. Exatamente. Os caras falam Garnett. O Paul Pierce até Garnett. Mas no Garnett eles passaram. Os caras falam Garnett, porra. Você tem ideia. O Garnett mas eu acho era que absurdo, mas não dá. tem uma disputinha aí. O Magic, vai... Kobe, Magic e Kareem, vai. Pessoalmente, mas é o Bill Russell, o maior nome da história da franquia.
Pra mim também. Mas assim, mas tem muita gente que Só vai. você acho que o Bill Russell ou a Larry Bird. Pra você que é um Celta. Você que é um Celta. Quem é o maior Celtic? Eu diria o Bill Russell. Eu colocaria Bill Russell, Larry Bird, Paul Pierce. É isso. Eu acho que essa é a Santíssima Aí Trindade John também. Havlicek eu também. Havlicek em quarto. Que é Então, o maior cestinha do time, ganhou 11 títulos também. Então. Tá ali há 200 anos sendo campeão, né? Mas ele tá abaixo, não é mesmo? Mas cara, eu também coloco o Magic acima do Larry Bird. O Magic é uma parada diferente. O Larry Bird é bizarro, mano, que ele... É igual você falou, assim, você olha pra ele, ninguém achava que ele ia ser o que ele era. Né? Eu até contei essa história do Kareem Abdul-Jabbar, que ele tava escutando o jogo. Sim. Na rádio, e assim, escutando Bird, aí o outro dia ele viu a foto dele e falou assim, peraí, esse cara branco é o Larry Bird? Porque assim, eu tava só escutando o nome dele. Mas, cara, o Larry Bird, bem, eu acho que 3 MVPs seguidos, um dos únicos jogadores a fazer isso. 3 títulos também. Então, assim... A parada é que o Larry Bird, ele é... trash talkers, né? Não era um cara soft. Treta, né? Zero soft. Zero soft. Ganhou o arremesso de 3 pontos com a jaqueta dele. Sem errar, né? Entrou no vestiário e falou assim, quem vai ficar em segundo lugar? Ele era assim, né? Ele tinha uma confiança absurda. A parada o Larry Bird, ele é um cara incontestável pro basquete. O Magic Johnson é um cara incontestável pro esporte. O Magic Johnson, ele é um negócio... Transcendeu. É um negócio assim, tá ligado? Então, tinha um show de Broadway até recentemente que... não sei se era ali no Broadway mesmo, mas não. Não é um show. Que contava essa rivalidade, Magic e Bird, mas infelizmente eu não consegui ir. Agora tem um documentário absurdo. Não, tem vários documentários absurdos, né? Tem um... E, cara, é bizarro, assim, em uma década, esses dois caras ganharam 8 títulos. Em 10 anos. Ou era um ou era outro. Basicamente era isso. Teve o Sixers e o Detroit. O Detroit já no finalzinho já, né? Aí o Sixers lá em 83, mas assim... Mano, é bizarro, assim, nós nunca vimos isso. Agora, nos anos 2000, nós tínhamos o Kobe ganhou 5 em uma década. Mas foi San Antônio, você tinha... Assim, mas você... É porque se você até for olhar... exatamente, tinha uma... Eram pouquíssimos times diferentes a ganhar o título da NBA. Se você olhasse do início da década dos anos 90 até... Aí começou a alterar muito teve a dinastia do Bulls. Exatamente. Né, claro. Aí tinha Bulls, Houston, Houston, depois aí veio o Lakers, depois veio o Detroit, chegou, Spurs começou. O Miami ganha um jogo. Até o Warriors, né? Exatamente, é quando vem Miami e Miami ganha em 2006, depois vai e ganha de novo. Porra. O Spurs ficava alternando, ganhava um. Mas vocês acham que o Curry e o LeBron é a maior rivalidade hoje? Não, a gente vai falar sobre isso. Peraí. A gente vai falar sobre isso. Uns 2010 pra cá, eu não colocaria eles como maior. Mas eu acho que... Depende do ponto de vista sobre rivalidade. Mas vamos voltar um pouco aqui, porque aí falou da dinastia de Chicago Bulls, e aí o Luiz falou que, pra ele, essa é a maior treta, esse maior matchup de todos, que é Michael Jordan e Isaiah Thomas. Por causa da treta. Muito mais pelo peso dos dois times ou pessoalmente dos caras? Não, eu acho que sim, eu acho que pelo... O Detroit bateu muito no Chicago Bulls. Em todo mundo, né? Bateu literalmente. O Detroit como um todo. Jogando basquete e também na mão, né? E, porra, e aí, como isso se perpetuou, cara? Você tá falando dos caras parando de jogar. Quando é que o Isaiah parou de jogar? Porra, tem 25 anos, bicho. 95. Jogou até 95. Pô, estão 30 anos, é isso? 30 anos. Pô, 29 anos. Estamos falando de 29 anos o cara parou de jogar. E até hoje. Até hoje. Pô, não conseguem olhar olho a olho para resolver a parada. É bizarro. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente teve vários outros... Assim, a gente teve outros confrontos e o Jordan teve outros adversários de melhor nível até do que o Isaiah Thomas, que é um monstro. Caracaço. Mas, de qualquer jeito, eu acho que por essa relação de não amizade, até de respeito pelo jogo que os dois têm, mas assim, de não ter relacionamento mesmo. Não tem. Eu acho que acaba transformando numa das mais... Uma das maiores. É interessante que foi por causa do... Então, o Detroit sempre batia no Chicago. Aí a primeira vez que o Chicago ganhou dele numa série no playoffs,
eles saíram de quadra com uns 10 segundos. Antes de acabar o jogo. Antes de acabar, todo mundo foi pro vestiário. E eles eram os atuais campeões. Sim, passaram em frente de todo mundo do banco do Bulls e não cumprimentou ninguém. Né? Ó, a imagem é clássica, tipo, tá passando todo mundo azeitão de cabeça baixa. Mas até hoje, então essa que é a parada, até hoje, se falar sobre o caso, eles falam, pô, esse é o código era esse, os campeões, meu irmão, nós somos amigos, não vamos cumprimentar, acabou. Que ninguém falava com eles, tipo assim, exatamente, então não é uma coisa que existe um arrependimento, uma visão não, pra eles diferente. Então, mas eu acho que era porque eles nem esperaram o jogo acabar, sabe? Assim, eles saíram no meio do jogo, no meio. 10 segundos faltando. Eu acho que o Isaiah também, ele foi muito, sabe o que a gente fala hoje? Ele foi meio de bucha numas paradas, eu acho. Eu também eu acho que ele foi meio de bucha. Porque assim, o time era bizarro. Tipo, muito por conta daquela coisa ali do Bill Laimbeer, que eu acho que era o mais... Mano, o mais sujo de todos. Era o cabeça maligna do bagulho. Príncipe das trevas. Esse é o apelido do cara. E aí o Isaiah, acho que ele vai entrando de bucha nas paradas, ele vai... Porque ele era o cara... Ele era o Magic Johnson pequenininho, pô. É isso aí. Não, jogava sorrisão, pra cacete. Bonito, carismático. E eles começaram a tomar porrada. Do Magic. Amigaço eles do Magic. Eles brigaram também. Na final. Eles brigaram também. O Magic dá uma cotovelada no Isaiah. E teve o Isaiah Thomas, até falou do Bird, assim, se o Bird fosse branco, ninguém ia falar dele. Se o Bird não fosse branco. Você falou, cara, ele é um cara normal. Ele fala que então, o Bird era um cara normal. Se ele não fosse branco, ele seria um jogador regular. Ele dá essa entrevista, né? E aí depois ele tem que pedir desculpa. É uma merda. Com o Larry Bird sentado do lado dele, desculpa, né? Uma merda. Acho que ele foi muito de pra bucha você ver, paradas, ele era amigo do Magic, o Isaiah Thomas, e eles ficaram brigados muitos anos. Foi voltar a se falar agora também. Porque assim, tem aquela coisa, né? Talent-wise, né? Em termos de talentos, o cara, ele era um dos mais talentosos. Ele é um dos mais talentosos que já jogou basquete. Ele é um monstro. Então, muito assim, habilidoso. Muito habilidoso. DPC colocou ele no top 5 todos os tempos. Isso aí. Armadores. Imagina. Então, assim, porra, estamos falando de um cara que fazia com a bola na mão coisas que hoje a gente vê os caras fazendo e acha um absurdo. Ele fazia isso num contexto de... O jogo era outro. Menos espaço, tinha menos espaço pra você jogar. Mais duro, né? 1,82 m, 83. Então, assim, não era um cara... Não, você tinha mais mão te encostando pra marcar. Porra, mais difícil de controlar, porque a mão tava ali, o braço tava aqui. Principalmente contra um time que é super físico contra você. Então, assim, os caras querem retribuir isso. O Isaiah era muito craque, cara. Eu acho que, assim, ele teve os momentos dele, mas eu acho que ele entrou muito de bucha nessa história de ser um vilão da NBA. Eu acho que ele comprou isso. O time inteiro comprou isso. Comprou. Mas assim, valeu a pena? Valeu. 2 títulos. Na minha opinião, valeu. Os caras conquistaram 2 títulos. Né? E eles marcaram, assim, é um time que marcou a época. Quantos times a gente tem aí que ganharam 1 ou 2 títulos que naquele momento não... Assim, eu vou falar e vai ter gente que vai ficar puta comigo. Tá? Mas eu vou falar, por exemplo, o Houston Rockets foi bicampeão ali. Às vezes as pessoas falam e não há... O The Dream marcou, mas assim, você pega... O Hakim, ele é muito marcante, mas o Houston... Você pega aquele... Não é uma coisa que fica... lógico que vão sempre falar também, porque o Michael Jordan parou. Não é só por isso. Pô, tinha um timaço também. Mas não tem essa expressão, não tem esse marco na história da NBA como conseguiu. Os Bad Boys até você são vê muito marcantes, cara. O Sixers que ganhou em 83, tinha o Julius Erving, Moses Malone. Ninguém lembra. Né, assim, Andrew Tony Morris Cheeks, teve 4 All-Star no time. Naquela época e ninguém fala. Ninguém fala. Eu acho que o termo Bad Boy Pistons também é muito marketable. É muito irado. Assim, é muito irado. Marcou muito, né? Marcou. É porque, é o que a gente tá falando, essas séries marcaram demais. O próprio, a gente tava falando de Jordan e de Pistons, também não tem como falar do próprio Dennis Rodman, que também era um menino, pelo menos historicamente, de todos os filmes que você vê, o Dennis Rodman era mó bonzinho, velho. Ele acaba virando um cara que mete a porrada em todo mundo. Ele era mó tímido, bonzinho, com problemas, né, familiares, o caralho. Quando ele vence o prêmio de melhor defensor, ele tá, tudo... Sim. E aí ele chorando, se transforma aí depois ele... É uma metamorfose inacreditável. É o ambiente, mano. Exatamente, é esse contexto. Imagina como não era o dia a dia, sem sacanagem. Imagina você vai lá no dia do treinamento, como é que não era aquele treinamento dos caras. Mano. E a torcida, pra cidade que ele chegava, a torcida... John Sally, Joe Dumars também. Não, e tem essa questão da cidade também, da característica da pessoa que trabalha, né, do trabalhador de uma cidade que é conhecida pela questão do esforço, de se ver... Frio pra caralho. Exatamente. Não, frio,
do cidadão se ver representado por aquilo ali, de olhar pro seguinte, pô, todo mundo fala que quem é de fora é mais bonito, que, porra, Los Angeles é mais legal, e é mais legal que Detroit, Nova York é mais legal, e é mais legal que Detroit, tudo é melhor do que o que é, mas aqui só tem trabalhador, meu irmão, aqui a gente movimenta os Estados Unidos, naquela região ali dos Estados Unidos, aqueles caras sustentam os Estados Unidos do ponto de vista de trabalho, laboral, porra, há séculos. Então os caras... Hoje tá quebrado, né? Hoje tá quebrado, tá fudido, mas era assim, foda mesmo. Então acho que, por esse contexto, os caras se veem representados, falam assim, pô, beleza, deixa que eles jogam bonito, deixa que eles sejam aí os caras que vão fazer a ponte aérea. Tough guys. Exatamente, nós vamos trabalhar dia a dia, não vamos ser porradaria, entendeu? E eles conseguiram ganhar. Eu acho que isso... Então eles talvez sejam mais representativos do que vários outros times também por isso. Cara, o interessante é que quando eles ganharam em 2004, era o mesmo estilo de time, né? O Chauncey Billups, o Ben Wallace, Rasheed Wallace. Rasheed Wallace é um dos mais odiados da... Exatamente. Era um time sinistro. Rip Hamilton eu gostava também. muito desse time. Eu gostava muito do Rip Hamilton também. Com a Rip máscara. Hamilton, exatamente. Jogadinha toda, jogadinha Tayshaun ensaiada. Prince também. Pra imaginar que o Carmelo poderia ter ido pra esse time. Mas será que encaixa também? Eu não sei. O Carmelo é meio Cara, eu soft. acho melhor que o Tayshaun Prince. Ah, não. Obviamente Então ele é melhor. Mas ele encaixa. Mas aí também... Talvez ele mudaria um pouco, né? Exatamente, talvez ele não fosse tão soft. Seria um cara mais aguerrido, né? Exatamente. Que a carreira inteira o Carmelo, a mão dele aqui Foi pra o marcar. Milicic a escolha, né? A segunda escolha foi o Darko Milicic. Milicic. Mas, cara, eu preferia ver uma carreira do Carmelo jogando em Detroit com aquele time do que ir pra Denver. Eu queria também. Mas ele também foi. Talvez seria outra história. Denver também foi maneiro pra cacete. Não, é maneiro. É muito só marcante. por causa da regata. Não, mas é um time maneiro. Exatamente. Tem o o Azea, era maneiro. tem o Iverson. O Billups jogou. Depois do Chelsea Billy foi pro salário, eles foram até a final de conferência. Nenê tava lá. Então pra gente foi legal. Esse time era maneiro. O brasileiro foi maneiro. Saber que o Nenê tava jogando com o Carmelo. Mas e LeBron e Curry? Não, então, eu tava... LeBron e Curry a gente traz agora um pouquinho mais recente, mas eu tava depois pensando dessa época, Michael Jordan e Isaiah Thomas. Realmente não tem como tu falou, tipo... Aí a gente vai entrar nos anos 2000 a 2010. Cara, nos anos 90, que a gente vai falar que era o Kobe, o cara era o Kobe. Era o Kobe. Então, que o Kobe não gostava de ninguém, ninguém gostava mas dele. assim, acho que tem o Kobe e Shaq, com a rivalidade que é do dentro time. do próprio Foi time. deles, E talvez, se houvesse uma personalidade, um cara de ego no San Antonio Spurs, a gente poderia falar... Se o Tim Duncan tivesse mais personalidade, poderia. Eu ia falar que Tim Duncan contra o Kevin Garnett e o Tim Duncan contra o Dirk eram muito... Assim, eles sempre enfrentavam... É zero rivalidade isso aí. Nos playoffs. Não, assim, era um grande enfrentamento. Por nível técnico, né? Não, isso que eu tô falando, porque eram assim, cracassos. Mas o Tim Duncan... Eles não eram exigidos. Não, mas isso que eu tô entrava falando. quieto e saía calado. O Kevin Garnett fala assim, pô, eu gritava com o Tim Duncan e não falava nada comigo. Eu gritava com ele, mas assim, eu tô falando de na quadra, várias séries. Que até o Kevin Garnett ir pra Boston, também ele não tinha nem muito o que falar. Porque jogava na franquia que não ganhava ninguém. Exatamente, ele não digo assim, falar, ele sempre falou, né? Tipo, ele sempre discutiu. Mas, porra, também vai falar sozinho, irmão. Porque eu tô aqui ganhando, tu não tá ganhando porra nenhuma. Ele vai falar o quê pro Tim Duncan? Mas eu acho que o Dirk Nowitzki também era outro cara meio caladão, assim. também tranquilão, né? Que também você também não vai parar. Você não pode fazer o que você quiser, você não vai parar o cara. Vai falar, ele vai meter os 30 pontos dele. O Kobe Pierce tinha umas tretas. O Kobe Pierce era um cara... Então, eu fico pensando o seguinte, se a gente olhar, se tivesse alguém mais vocal no San Antonio, poderia ter rivalizado lá com o Kobe mesmo, né? Fosse na mesma conferência e tudo mais. O Carmelo Anthony deveria... É que o LeBron ele vai se descolando tão rapidamente de todo mundo. E essa classe de 2003, eles têm uma questão de uma amizade. Eles são tão amistosos um com o outro que isso também foi se diluindo. Mas era para ser, em algum momento, existir. Porque a verdade verdade. O Carmelo, eu não vou falar que até hoje, porque o LeBron evoluiu muito nesse aspecto. Mas no começo da trajetória dos dois na liga, o Carmelo era muito melhor arremessador do que o LeBron. Talvez ele seja até hoje. Falando do tiro. Falando do tiro. Ou até hoje, não sei, né? Só que o LeBron ele foi se descolando tanto de todo mundo que chegou uma hora que ele entra muito sempre grande. fui carmelista. Você não consegue comparar, eu acho que foda, né? Carmelista. Eu acho mas porra, fazer o que não dá? O que não ajudou Carmelo contra LeBron é que o Carmelo nunca
ia longe nos playoffs e o LeBron estava na outra conferência. Então, assim, eles não tinham rivalidade, embate direto. Na hora então, de decidir, assim, né? Exato. Então, assim, o Bird e o Magic chegavam na final. Né, o Jordan e o Isaiah Thomas estavam na mesma conferência. Também não deu não, nada. se eles tivessem... o Knicks estava muito também não dava pra comparar. Se eles realmente, se eles tivessem feito... Mas eu acho que era o cara, em termos de talento, pra poder... Mais do que o Dwayne Wade? É foda. O Dwayne Wade também tem... O maior talento é a disponibilidade. Cara, É a availability. Então, assim, o Dwayne Wade, ele várias vezes, não, por mais que ele tenha sido campeão já antes, ele em vários momentos não ficou disponível. Mas ele era um gênio da bola também. Eu acho que o Carmelo... É que o Dwayne é mais... Lá vem. Porque sabe o que parece? Que o Carmelo, eu vou ficar sempre com a sensação de que ele poderia, se ele fosse um cara mais... Porra, não vou dizer dedicado, porque eu não sei como é que ele era no dia a dia. Mas exatamente, se ele fisicamente fosse um cara mais, mais preparado, quem quer parar ele, irmão? Então, tipo, não teve realmente essa de 2000 a 2010. A rivalidade era Kobe Shaq, e é maneiro por ser os caras do mesmo time, depois eles se separam por causa da briga. Talvez tenha sido com o Paul Pierce depois, já no final da passagem, assim, quando eles vão disputar década, os títulos. Teve 2 títulos ali. Exatamente, quando eles vão disputar os títulos com o outro, né? Que aí você tem um cara falador, matador de bola, com a camisa do Boston Celtics. Ali você teve... Mas não era comparável um com o outro, nem historicamente. Sim. Mas naquele momento, pontualmente, você tinha ali Dava pra criar essa historinha, Você criou essa historinha, exatamente. Tem uma entrevista com o Paul Pierce que ele, depois de ganhar o título, eles falam assim, o que você achou? Você ganhou assim, o head-to-head contra o melhor jogador do mundo, Kobe Bryant. Ele falou assim, eu sou o melhor jogador do mundo, eu ganhei Finals MVP agora. Aí o Kobe foi lá falando merda dele. Mas assim, foi... Então, mas assim, é maneiro mas isso, é né? isso, porque sim, você... Ele foi campeão em cima do cara mesmo. Vai falar o quê? Eu que fui campeão, Naquele eu ganhei o momento, Finals MVP, eu sou o melhor jogador. E era o matchup, né? Os caras se marcavam, né, mano? Então não tem o que fazer, né? Mas aí LeBron e Curry, eu acho que é outro nível. Tipo, pra ver... Aí você vem pra cá agora e ninguém fala uma porra dessa. Entendeu? Eu e você sempre falam assim. Ninguém meteu uma bronca dessa. Tu sente falta que o cara fale isso? Eu gosto. Cara, por isso que eu gosto do Anthony Edwards da vida. Eu gosto da tretinha. Porque quando a gente chega aí, a gente vai falar desse período aí de 2010 a 2020 aí, LeBron e Curry. Mas é porque, a verdade é o seguinte, o LeBron, é o que eu falei em relação do LeBron ao Carmelo, ele pega o Carmelo, que talvez em termos de talento, Carmelo, Dwayne Wade, qualquer outro, Carmelo ou qualquer outro que tenha chegado em termos de talento, esses caras estavam muito perto do topo. Só que o LeBron, ele foi criando uma distância que ninguém conseguia olhar no olho dele. Então você, assim, você podia ser um puta talento. A gente pode falar de todos os caras que jogaram na liga de 2010 até aqui. Quem é o cara que... Na verdade, o LeBron entrou em 2003, né? 2003. Então, sim, Ele já tava jogando no final de 2010 ele não era campeão, mas ele já era o melhor. Ele já era melhor. Tinha várias finais já. Já tinha jogado uma final. Já. Exatamente. Um time bem fraco do Cavs. E aí, tipo assim, você pega quem é... Cara, quem conseguiria olhar pra ele no olho? Eu acho que é por isso que ninguém falava uma parada dessa. Como é que o cara vai falar uma parada dessa? O LeBron perdeu um monte de final, mas ele era o melhor jogador de todas as finais. Sim. Mas assim... O Kevin Durant foi uma monstruosidade. Isso que eu ia falar. Uma monstruosidade, o LeBron jogou melhor que ele. Pra mim, eu olho mais pro... Assim, eu não sei, eu acho que talvez a narrativa, as posições, quando eles entraram na liga, talvez faz um efeito assim, mas assim, pra mim o Kevin Durant deveria ser o maior rival Era o que se esperava, né? Do LeBron. Até pra conquistarem... É isso aí. Era o que se esperava. Essa posição, né? Sim. Aquela primeira final que tem ali Heat e Thunder, é o que imaginava que você ia ver mais vezes e que ia acontecer. Eles se enfrentaram mais vezes, mas foi num contexto completamente diferente. Porque em termos de talento, o Kevin Durant é o segundo. Sim, com certeza. O Kevin Durant é muito craque. Depois do LeBron, ele é mais talentoso. Essa geração aí, com certeza. Mas aí vai a personalidade do cara. Se fosse pra brigar pelo Twitter, ele brigava. E ele é leão. Porque leão também de Twitter. O próprio movimento do LeBron, quando ele vai pra Miami, já esvazia um pouquinho essa narrativa da rivalidade. Porque, ele foi jogar com quando ele se junta com os caras, e com o Chris Bosh. E o Chris Bosh também era outro cara absurdo. Exatamente. Quando ele monta isso, você deixa de olhar, você deixa de individualizar a questão e passa para olhar mais para um todo. Não que ninguém ganha nada sozinho nunca. Mas você vai olhar e, de novo, não dá, porque você não podia analisar individualmente com ele. Eu enxergo que o
Durant deveria ser esse cara, mas ele não tinha personalidade para isso. Nunca teve. Se você for olhar o James Harden, poderia ter sido esse cara, mas não conseguia levar o time até o final. O Kawhi Leonard poderia ser esse cara. Porque se tinha alguém que, de repente, até num matchup X1, eu vou te marcar e vou te conter, porra, esse cara poderia ser o jogador a dar trabalho, só que também disponibilidade. O LeBron tá disponível sempre. E não tem o perfil também, outro cara muito quieto, né? Tem essa parada do descolamento de um cara que tá muito à frente e tu fala, porra, meu irmão, aqui não tem ninguém que vai bater de frente com esse cara, que ele é surreal. Mas eu acho que a gente viu isso também nos anos 90, mesmo assim a gente teve, porque o Michael Jordan tava muito acima de todo mundo, ok. Tá. Mas é porque, porra, mano, aí é aquele papo da geração Sim, internet, mas a gente teve que voltar num cara que conseguia se colocar no holofote por um outro aspecto, não por conta do talento, sim pela forma que ele... E foi antes também, né? A gente tem que... Assim, o Isaiah Thomas, ele é esse rival antes do Michael Jordan começar a ganhar a porra toda. Que depois começou, acabou. Tipo assim, meu irmão, tu já... Depois que superou, já era, tá ligado? Ficou pra trás. E eu acho que o Curry, sempre que a gente debate essa parada, não dá pra jamais discutir o tamanho do LeBron comparativamente a qualquer outro da geração dele, somente com o Michael Jordan na história da NBA. Mas, em termos de revolucionário, o Curry é mais revolucionário do que o LeBron. O próprio LeBron já falou isso. Vamos pensar nisso aí. Por que você acha isso? Porque estilo de jogo só? Porque a forma... Ou de cultura? Não, acho que a forma... Talvez até... Se a gente for lá culturalmente em relação ao que isso influenciou no jogo, tô nem falando do lifestyle, não, tô falando da parte do jogo mesmo. Sim, como se joga o jogo. Culturalmente, se a gente for pegar até que a gente... Assim, você jogou basquete, por exemplo, aqui no Brasil nos anos 90, que eu acompanhava muito, ia pro ginásio Maracanãzinho, ia pro Tijuca Tênis Clube. Qual que era o nosso jeito de jogar? Era bola de 3 e infiltração. Não tinha muito esse mid-range. A gente jogava... a gente já fazia muito mais o basquete como ele jogado hoje do que eles. Só que eles tinham uma força física, uma coisa que a gente não alcançava. Mas eu lembro muito aqui. Era só chute e lá dentro. Porra, e o basquete hoje é isso, né? Ou você chuta de 3 ou você vai lá dentro fazer a cesta. Só que isso se transformou também no jogo lá, da NBA. E, globalmente falando, que no FIBA era um outro... No FIBA, no caso, Europa, era um outro ritmo, que também se aproximou muito mais do que é hoje, porque eu acho que tem uma confluência aí de fatores. O Analytics chegando, que permitiu que o Golden State fizesse o que fez, mas a confirmação de que os Analytics estavam corretos, ela veio com esse time, com esse cara. Que deu cara, resultado, você lembra, né? se Deu você resposta, pegar né? o Mark Jackson, quando ele era técnico do Golden State Warriors, antes do time ser campeão, ele falou assim, pô, eu tenho aqui a maior dupla de arremessadores da ele já mandava chutar e vagabundo chamou ele de maluco. Acho que isso era 2013, hein? Os caras chamaram ele de maluco. É isso mesmo. E ele falou, Klay Thompson e Curry são os dois maiores arremessadores que já existiram nessa porra. E vagabundo chamou de maluco. Então, assim, nesse aspecto, ele é mais... Então, assim, o que vale mais? E ganharam a mesma coisa, hein? Ganharam a mesma quantidade. O Curry tem mais importância na estrutura, na cultura do basquete, do que o LeBron James. Na parte tática. Tá. A parte tática. Porque o que o LeBron traz pro jogo, o que o LeBron consegue movimentar de massa pro jogo, pro esporte é muito grande, é maior do que o Curry. Só que eu pego pelas audiências quando a gente transmitia a NBA, por exemplo, na TNT. Se você falar assim, vou transmitir o Golden State Warriors, explode, irmão. Sim. Às vezes mais até do que você falar que eu vou mostrar o Lakers do LeBron. Porque as pessoas querem ver essa porra. Sim. Atrai bizarro, fora da né? bolha também. Eu acho que ele, realmente, assim, não vou falar do Paul Pierce de novo, mas ele teve uma fala esse último mês aí que falou assim, o Curry influenciou mais do que o LeBron e o Michael Jordan. Michael Jordan, eu já não sei. Porque dentro do jogo, né? Sim, dentro do jogo. Tá. Aí assim, mas, cara, se você vê hoje, os moleques de 10 anos, eles querem ser mais o Curry do que o LeBron. Porque é mais acessível. Tá mais perto deles, mas né? isso que eu tô Teoricamente falando, assim, é mais mais fácil você ser o Steph Curry de 1,90 m que e arremessar bem. Igual, é quase impossível as pessoas nascerem porque o LeBron ele é um ser humano único, né? Tipo, o cara daquele tamanho, com aquela mobilidade, com aquela vitalidade, com aquela inteligência. E nós falamos com isso aquela sobre o Giannis, né? Falamos isso sobre o Wembanyama, assim, não é todo dia que nasce um cara de 2 metros. De cada 10 que nascem,
8 parece o Curry. Tipo isso. Bota 9,5 Não, parece Que pareceu o LeBron a cada 100 que nasce. 8 é exagero. Exato. Porque essa é a parada. O LeBron, acho que ele é a evolução de um monte bizarro, de coisa. né? Ele junta tudo que a gente já viu em um monte de coisa. Um monte de lugar, um monte de cara. Ele junta o que tem do Michael Jordan com o que tem no Magic Johnson, do que tem no... Ele junta as paradas. O Curry não. O Curry ele tem um bagulho que é inacreditável e ele revoluciona a porra do bagulho. Então por que não bota o maluco num top 10? Ninguém bota ele, se ele revolucionou a porra eu toda. acho que ele tá aqui, ó, na beiradinha já, do 10. Ele mudou tudo, então por que não bota ele ele no top 10? não entra no top 10, prêmio individual. Ele fica atrás de muita gente. Sim. Pô, mas ele é o Pô, mas único ele- MVP unânime na história do jogo, já MVP então, das mas finais. aí O que ele que faltou tem- pra Que ele? isso, cara? Não, 4 mas aí é- O que títulos. que faltou pra ele agora? Bom, mas 4 títulos unânime. ter na vida, e aí você tem que começar a ver quantas vezes. E aí Porra. todo mundo na frente dele tem mais. Não. Ué, Sim. no top 10, Ele só Tá. tem um Os Finals ca- MVP. um Finals MVP. Você Todo vê, o mundo no Shaq top 10 tem mais. Shaq tem Tá, 3. beleza. aham. Tá ligado? Pô, Eu acho que o o Kevin Curry tá Durant tipo tem assim, 2. décimo E eu vou te falar uma Mas coisa também. o Jordan All tem NBA, 6. Um aspecto All que eu acho que as Defensive, pessoas... aí fodeu. É a minha impressão que, vendo o Curry, a gente teve esse privilégio de ver a carreira dele toda. Eu narrei várias temporadas da carreira dele. Mais uma polêmica que eu vou falar aqui, né? Se você for pegar, eu vou te dar 2 caras aqui, tá? Você bota a bola na mão do cara e fala, resolve aí, quem você acha que vai ter mais capacidade de resolver? Para exemplificar, o Kyrie Irving ou o Steph Curry? Quem você acha que vai fazer? Sim, bota a defesa toda do adversário do outro lado, quem você acha que tem mais chance de fazer a cesta? Curry. Você acha que é o Curry? Eu acho que é o Kyrie, mano. Eu acho que é o Curry. Eu acho que é o Kyrie. acho que é o Curry. Eu acho que as pessoas não têm a confirmação dessa resposta. Assim, se você falar, talvez no top 10, todos falam assim, cara, bota a bola na mão no Shaq, os dois são o Shaq vai clutch. fazer a 6 contra 5 caras do outro lado. Se ele Lógico, tiver- né? É. Não, lógico, você tem que botar, só joga coisa, Isso, joga no deixa poste. ele lá perto e dá a bola. Dá a bola no poste Foda-se, baixo. é. Você dá a bola no Curry ali, cara, quantas vezes a gente viu o Curry, é difícil, mas assim, os caras, marcação consegue contê-lo minimamente. 5, Mas o 3 em Curry é cima muito dele. clutch também. Não, ele é. Não, ele o é cara é sinistro. muito clutch. Ele é sinistro. É que eu acho que o... Quando Mas porque fala você de- acha que é o Kyrie? Não, eu acho que pode ser o Kyrie. Eu Eu também não acho tenho, que é o eu não Kyrie. tenho essa certeza. Aham. Mas, cara, por exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu ia aqui. escolher o Curry. Mas você viu, sinceramente. assim, na moral, cada um vai fazer a sua cesta de uma forma diferente. A gente tem que aceitar isso. Aham. O Curry vai arremessar de tal jeito. Agora, que o Kyrie pode fazer também. Eu acho o Curry, só para deixar claro aqui, ninguém me entender mal. Eu acho o Curry maior Aham. Não do tem que o como. Kyrie Tá claro, Irving. velho. Claro. tá Não claro. tem comparação. Só que né? aquele game winner que o Kyrie fez, por exemplo, Em cima do Curry. Com a a, mão não, esquerda? Não, agora, não, com a esquerda. com a mão esquerda. Ah, em cima do Jesus Jokic. amado. Em cima do Jokic. Gente, O Curry nunca faria aquela bola. Ele faria ele poderia Do fazer. jeito dele, Ele sim. poderia matar a bola da vitória. Só Tá. que eu digo o seguinte: nesse tipo de recurso, o Kyrie ele tem, acho Ele que é muito único, o O Kyrie. canivete dele tem mais recursos é. do que o canivete do Curry. Não, Qual que vai não cortar sei. melhor essa Aham. pedaço de madeira? Talvez o do Curry corte melhor. Tem uma serra maior. O do Curry corte bem, mas de repente o do Kyrie vai cortar melhor. Mais rápido. Exato. Não Não, sei. então, eu tô Cara, dizendo o seguinte, eu não honestamente, sei. foda. mano. Eu só tô não dizendo sei. que assim, o Eu canivete, eu acho que o canivete Eu do Kyrie entendi. ele tem mais o armas Kyrie do tem que mais, o do... ele tem mais armas. O né? Draymond Green falou uma parada dessa, que o Kyrie Sim. Irving tem as mesmas capacidades de finalização de um Kevin Durant, que é um Ele dos falou, maiores da... ele falou que da história. o pontuador que falam que o Kevin Durant na verdade é o Kyrie Irving. Exatamente. Ele é fala que o bizarro. Kyrie Irving é melhor do que o Kevin Durant, É. nesse sentido. Pontuar, né? Então, É, mas, em pontuar. mas aí eu acho que aí, na questão da rivalidade, como não dá pra você ser comparado ao LeBron em termos de jogo, você tem que buscar outros elementos. Outros elementos. Então, o Curry é o melhor e maior arremessador da história do jogo. Indiscutivelmente. O LeBron é o melhor jogador de todos os tempos? Interrogação. Ele Você tá tem na- que discutir. Ele tá na Sacou? discussão. Você, porra, o Curry é mais revolucionário do que o LeBron no jogo? Eu acho que sim. Uhum. Porque, exatamente pelo Aham. aspecto que a gente falou. Não tem como você replicar De influência, o né? que o... E até por isso, os números do Curry, eles possivelmente vão cair e os do LeBron não. Eu acho que alguém vai passar o Curry em bola de 3. Se você pegar lá o número de jogos com 8 bolas de 3, é um absurdo, né? Ele, sei lá, 50, os outros caras 10. Mas eu acho que é possível que alguém bata o número de bolas de 3 do Curry, porque os Pelo caras vão chutar volume, né? tanto mais. Agora vai vir muito É. mais, né? Então, assim, Pelo volume. e aí o que vai acontecer? Vai ficar perdido lá em algum momento, daqui 10, sei lá quantos anos. Uma hora eu achei até que, pô, o Buddy Hield vai chegar, vai matando 50 bolas de 3 toda temporada, bola, Vai porra. passar. Mas não vai.
Sei lá. Não sei, Mas eu senti Curry que na hora que a gente subiu a bolinha aqui, na coisa do Stephen Curry seria tão revolucionário assim, porque ele não tá no top 10, eu senti que tu ia falar que... Eu acho que é isso. Você acha que ele tá? Não, acho que ele não tá. Ah, tá. Eu acho que ele não tá. Então, ele vai falar. Não, porque eu falo assim, Curry eu acho que ele não tá exatamente por essa dominância que a gente via dos outros, com a certeza de que o cara ia fazer. Mas assim... Porque você... muito foda. O top 10, ele é um sarrafo tão alto que você tem que começar a tirar por, entre as pequenas coisas. Então é tipo isso, cara, todo mundo é MVP, todo mundo é final MVP, todo mundo é campeão, todo mundo é histórico. Aí o que você tem que começar a ver? Puta, quem tem mais MVP. Mas aí eu acho que é o Quem seguinte, tem mais, Robert, acho que a sabe? gente tem que separar a discussão. Discussão de maior, ela é uma coisa. Discussão melhor de é melhor, diferente. ela é diferente. É diferente. Então assim, em maior, talvez ele não esteja. E melhor, você acha que tá? Não sei. Talvez ele... Mas eu tô dizendo que Tô entendendo. eu acho que são duas igual discussões pra diferentes. mim, o maior jogador de todos os tempos é o Michael Jordan. Jordan. Mas o melhor jogador de basquete que já vi É o o LeBron James. É isso aí, é o que eu acho também. Faz tudo. Eu acho que é isso. igual Eu acho também que- acho, mas É. assim... Eu acho que o Curry só não entra no top 10 porque, ele ainda tá jogando. Então, quando acaba, ainda dá aquela, puta, mais Ele uma. ainda tem mais umas Então, 3 ele ainda vai temporadinhas aí, levando quatro. não sei o quê. Sim. Mas eu não acho que ele vai ser mais Mas olha campeão, só, não sei. mas se a gente for pegar também, na hora que a gente queria, lá atrás, vamos voltar 15 anos na história. Quando a gente estava lá em 2009, 2010, por que as pessoas também, quando comparavam o LeBron com o Kobe, por Era exemplo. com o Kobe a comparação. Por que o Kobe é melhor do que o LeBron? Porque ele não erra o arremesso decisivo. É. Porque ele tem a melhor mão do que o LeBron. Porque o LeBron era o LeBron, campeão. ele não tinha... O LeBron do amarelão, né? Não, e a mão do LeBron, LeBron ela não foi ganhou nada. se aprimorando no decorrer do tempo. É. O LeBron foi matar 9 de 10 no último, nessa, de sei lá, arremesso, que a gente tá né? gravando Semana agora. passada. Semana passada. É. Mas sabe, antes, quando é que ele ia matar 9 de 10? Não ia. Ele não era- 3 não de era- 10. Exato, ele É, não não era ia. isso. Bom, o Então LeBron hoje melhorou com ele é um o tempo, é arremessador bizarro. muito mais confiável do que ele, É igual que é o Vinho. muito doido. do que É, ele bizarro. 40 anos, Com porra. 40 ele é mais confiável do que ele era com 25. E ele Cara, era um MVP. arremessador. E ele era Mas, cara, MVP. o Como é que Curry, pode? o Curry também, se você olhar os números da temporada de MVP unânime, é basicamente os números que ele teve nessas últimas 12 temporadas também. Então assim, eu não tiro o mérito do Curry, eu acho que ele tá envelhecendo muito bem Não, também. tá. Lindo, E- jogando pra cacete. Talvez hoje é o top 3 armador da liga ainda. Aqui, a gente tem um ponto a discutir aqui, senão o programa teria 2 horas. Mas hoje o LeBron James é mais confiante do que nas temporadas de... porque ele ainda não tinha bizarro, ganhado isso também. é foda. Sim. Isso aqui dá uma discussão Ele do ganha caralho, só em mas 2012, ele já É era foda, MVP, é já foda. era LeBron James pra cacete e ele não tinha ganhado nada. Ele melhora, né? É. Ele melhora... Ele, era a discussão dele com o Kobe tinha 5 títulos, o LeBron tinha nenhum. Nenhum, 0, tá ligado? E ele já tava na discussão de é melhor, não é melhor, e muita gente achava que ele era melhor e era melhor. Eu acho que era muito por essa questão. Aí Se vai do você assim, ó, tamanho- as pessoas adoram essa pergunta. Faltando 2 segundos pra acabar Quem o jogo. você dá o passe? Pra quem você dá o passe pra arremessar. Era Kobe, Olha só, se a gente- Kobe toda vez. Então, Era se sempre Kobe. você colocar... E vou te Até falar hoje, mais, tá? hoje- Eu tô falando do arremesso. Aham, não no vai último. ter espaço pra infiltrar, sim. não. Tá. Não vai ter espaço pra fazer Tá. tratorar 3 caras. Levar cara, no não. ombro. Se a gente colocar hoje numa lista que alguns caras, vai ter gente que vai botar na frente do LeBron. Pô, E eu não acho que o ele é um LeBron- problema LeBron- disso. LeBron Porque não é entra uma em da armador. vista. Eu uma das- boto o Kobe na frente do LeBron. Não, não Você só o tá falando Kobe. de arremesso? É. Eu não É coloco porque- o LeBron eu vou- nem no top 10. Isso que eu tô te falando. Não, Porque um dos fatores do LeBron ser esse o tamanho todo é Reggie porque Miller ele da tem vida esse entra leque antes de dele. tipo assim, ele pode não Carmelo arremessar, Anthony. mas ele dá o Carmelista. passe. Carmelo Anthony pra É, arremessar a bola. É. Pô, até o Paul Pierce, o Iverson, Exato. o Reggie Miller, pô, tem muitos jogadores. Porque muito é da foda, virtude do cara. LeBron Clay é ser esse Thompson, cara que Curry, pode trazer outras James coisas. Não Harden, Clay né? Thompson não. Clay Mas Thompson ele de hoje, traz- não. É, Clay Não, Thompson não. hoje? Não. Em Hoje todos não. os tempos. Mas ele... Sim. Ah, não, auge, não, o auge do então, Clay Thompson. É Mas porque essa é a assim, questão. Catch and shoot ou tem que driblar? Caiu, o Clay Thompson já não sabe driblar. Não, Ele não, não essa é a precisa, questão, porque o ele LeBron... Ele marcou precisa. 30, ele marcou 37 Mas aí pontos em alguém um tem que quarto achar com- ele. Driblando Tem que bola, achar driblando ele, bola. né? Com 3 dribles, pô. É porque o LeBron ele sempre foi assim, né? Nessas horas da decisão da última bola, ele nem sempre ele chutou todas. Porque não fica X1 com E ele. aí ele encontrou pessoas, Isso aí, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que o... Mas ele Se tem você muito game winner. se eu transformar a pergunta é o seguinte, eu te dou a posse de bola e quem você acha que vai tomar a melhor decisão com essa posse de bola? Aí... LeBron James disparado na história contra qualquer outro Isso cara. aí, isso aí. Ninguém vai tomar a melhor decisão, nem que essa melhor decisão, e que pode ser uma decisão ruim, você É. colocar o Robert livre no perímetro pra chutar. Ele vai me... Sim. eu O aqui, Robert ó. vai estar... o LeBron contra 4 e o Robert sozinho no perímetro. Perdeu o jogo, LeBron. Em termos de basquete, exatamente.
Em termos de basquete, a decisão correta é você passar essa bola pro cara que tá Sozinho livre. aqui, ó. Só aqui, que, na verdade, é melhor ele arremessar do que tocar essa bola pra você no com perímetro. certeza. Só Será? que, pô, no É uma escolha, é foda. Nunca saberia. Só que o problema é que não sou eu. É Só que tipo, tu é o pode Danny matar Green. uma bola E dessa. o Danny Green erra. Não, tu já te vi. Numa dessa tu pode matar. Eu mato, você sabe. A gente Mas já é dividiu o soltar quadro. soltar um pompo sem asa, de repente ele cai. Completamente Tá voado, sozinho. é. Completamente sozinho. É muito bizarro. Mas, pô, São- então E é isso. São o boas passe do LeBron discussões. e dá um boost também. A dime do 2K. Mas eu acho que hoje São a boas galera discussões. gosta. A galera, assim, o LeBron virou uma discussão à parte. Senhoras e senhores, esse foi o Luizinho. Bom demais. Luiz Felipe Freitas, o cara da voz. Cara, muito obrigado pela participação. Foi gostoso demais estar aqui mais um dia com você e um dia aqui no nosso canal. Você que chegou até agora aí, já deixa o like, se inscreve e Com comenta certeza. pra caramba. Considerações finais. Não, tamo junto. Eu falo muito, né, bicho? Eu falo muito, assim. Não, eu acho maravilhoso. que Pô, eu poderia ficar aqui mais. Exatamente, eu resenha acabo puxando, maravilhosa. eu Cada acabo puxando assunto tinha- vários assuntos, uma Cada porrada de assunto tinha coisas. 4 É. páginas. E, pô, mas obrigado, irmão. De verdade, Pô, tá pelo maluco. convite. Quando quiser, é só me chamar. Tamo junto aí. Galera que curte NBA, já se inscreve, deixa o like, comenta, faz a parada toda, cumpre toda a etiqueta do YouTube. E vamos lá, né? Vamos ver se nessa temporada a gente tem uma surpresinha aí. É Knicks, pô. Vambora. Vamos ver se a gente tem uma surpresa. Eu vou te falar. Vai, crava quem. Eu não as tenho medo de ninguém. conferências. No leste, eu não tenho medo de ninguém. Opa. Não tenho medo de ninguém. Olha aí, tá? Afinal, Se cuida, hein? dá. Deixa eu ver se dá. Tem que... É porque depende da posição que vai ficar. exatamente. Se der... Porque dá pra chegar em segundo. Então, é que eu não acho que não vai rolar, mas assim, se der, tinha que ser Knicks e Boston Celtics na final do leste. Pelo basquete integral Com o também. Knicks fazendo um 4-2. 4-2? 4-2, não vai ser 6 jogos não, é 4-2. Decidir lá é foda também. Pô, tu quer decidir lá também? Quer que eu esfregue essa na cara do maluco? Na Pô, temporada passada eles perderam no set em Exatamente, casa. exatamente. Mas, pô, Quem sabe Nova York. 4-2. Tá bom. E aí, meu irmão, do Oeste... Vem Do qualquer Oeste, um. posso falar, é muito difícil saber quem vai ganhar. É muito difícil. Eu acho que vai ser o Denver Nuggets. Se for apostar em alguém, consistente, né? né? É o seguro. melhor time. Se for Assim, apostar em alguém, tem é o que ser melhor neles. time. Se chegar os Celtics e o Knicks no match, vão nós três e o Bob também Exatamente. assistir o jogo. Ele Nossa, vai tem que torcer ser- pro Celtics comigo. Não, Isso. o quê? Não, aí a gente vai, aí a gente cacete. desenrola com os patrocínadores pra gente fazer uma graça lá. Pô, Não, irmão, a gente imagina, vai mano. pintar, o corpo Imagina. pintado de laranja e azul. É uma Não, porra. tem que ser. O problema é que vai estar no meio da Euro, que eu vou estar narrando. Quero eu acho muito que que vai eles dar peçam o ruim. primeiro Será? round de Junho? varrida. Não, não é junho, é maio ainda. A final? Na final da conferência Sim, em maio. Final da né? conferência, É, mas dá final pra da conferência- sonhar. a final da Dia 1 conferência é o primeiro jogo da Dia final. 1 de junho? Que é final Vai da ser NBA. essa Final da conferência NBA. vai ser Isso aí é gostosinho loucura. Vamos ver o demais. jogo Vai ser 7 lá. gostosinho demais. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. É nóis, tem vídeo todo dia.